E hoje o tema é mais que vencedores. E eu vou pregar no tema, na parte da Bíblia que eu mais amo, que é em Romanos 8, que fala da nossa vitória em Cristo Jesus. Então essa palavra, Deus falou muito ao meu coração, e eu creio que vai falar ao seu também. Então se prepare, que o Espírito Santo prepare a terra do seu coração, afofe bastante, para que a semente caia e produza muitos frutos. Porque essa palavra, gente, é poderosa, essa palavra é tremenda. O dia que você discernir, que o Espírito Santo fazer com que essa palavra logos se torne a palavra rema, ou seja, a letra torne-se vida em você, você jamais terá uma derrota na sua vida. Porque Deus nos constituiu mais do que vencedores. Não é vencedor não, é mais do que vencedores. Romanos 8:37 diz assim: em todas estas coisas, porém somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E em inglês, o título é a expressão mais que vencedores, é more than a conquerors, ou seja, mais do que conquistadores. E é incrível, qual é a diferença de vencedores e conquistadores? Qual é a palavra mais exata segundo o original? Porque o original, o Novo Testamento, foi escrito em grego. E essa palavra em grego é rupernical. Ruper significa sobre, acima. E nikal significa subjugar, prevalecer, vencer. Então, na verdade, o ideal seria mais do que vencedores. Embora a conquista passe pela vitória. Mas o que Deus tem nos tornado e já nos tornou nele, né? Porque a palavra de Deus diz que fomos feitos mais do que vencedores. Por quem? Por meio daquele que nos amou, que é o Senhor nosso Deus. Então nós somos mais do que vencedores. Diga, eu sou mais do que vencedor. Amém? O que significa isso? Por exemplo, tem um mercado, né, no seu bairro. Um mercadinho que você vai lá, é um espaço reduzido, mas tem muitas coisas. Mas o supermercado é outra coisa. Não é? Tem um herói, que é aquele que ganha ocasionalmente, mas tem os super-heróis, que são invencíveis. Então, tem aqueles no mundo que são vencedores, que vencem algumas guerras, mas nós não. Nós somos hipernacal. Nós somos mais do que vencedores. Nós não somos um mercadinho, nós somos supermercado. Nós não somos heróis, nós somos super-heróis. Nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Amém? Não é ocasionalmente, é todo o tempo. Eu quero contar uma história que ilustra bem o que significa ser mais do que vencedor. Havia um lutador que tinha um treinador excelente, de melhor qualidade. E todas as lutas, antes, quando ele ia colocar as luvas, ele pegava um papelzinho e tinha um número. Porque o treinador fazia uma aposta com ele. Colocava nas luvas dele, que ele ia colocar para lutar, um número que significava o round que ele ia vencer o seu oponente. E ele então pegava aquele número e entrava confiadamente na luta. Porque o seu treinador, que já havia feito a sua parte, sabia que ele iria vencer todas as lutas. E aquilo tornava aquele lutador imbatível. E é assim que Deus faz conosco também. Ele é o nosso treinador. A sua parte, tudo ele já fez. Aquilo que ele tinha que fazer. E ele nos treina se buscamos a sua direção. E só depende a hora e o tempo da nossa vitória. Mas ela chegará com certeza. Amém?
Glória a Deus. Qual a luta que você está passando, meu querido? Às vezes é uma luta financeira, não é? Você está passando adversidades, alguma necessidade, alguma privação, algum endividamento. Se você buscar a Deus, fique nesse round, fica nesse ringue, né? Eu não sei o round que você vai vencer o seu oponente, mas se você estiver com o Senhor, com certeza você vai vencer. Amém? Se você tiver alguma prisão na sua alma, alguma coisa que faz com que você sinta dor, que você precisa de libertação no seu espírito, algo que te oprime, algo que tem colocado um jugo na sua vida, fique firme no Senhor, busque ao Senhor, porque Ele está com você e você certamente vencerá as suas lutas e as suas batalhas. Amém? Romanos 8, 31 a 37. Nós vamos ler todo o texto. E esse texto é o texto que eu mais amo na palavra de Deus. E eu creio que você pode também elegê-lo, porque ele é um texto tremendo. E diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, sem excluir nenhuma delas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Aqui, a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em todas estas coisas. Que coisas são essas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que deu o seu Filho Jesus, não nos dará com Ele graciosamente todas as coisas? Né? Quem tentará acusação contra nós? Se Deus é quem nos justifica, quem nos separará do amor de Deus? Nada é capaz de nos separar do amor de Deus. São essas coisas que nós temos vitórias. Nós temos vitórias sobre todas elas. Em primeiro lugar, nós temos vitórias nas nossas batalhas. O texto no versículo 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você não entra numa luta sozinho. Você entra com o Senhor Deus. O Senhor Deus é por você. Se o Senhor Deus é por você, quem será contra você? Quando ele faz essa pergunta, não significa que não teremos oposição, que não teremos adversários e oponentes, mas aqueles que são contra você já têm declarado a sua derrota, porque Deus é por você e não há força maior do que o seu Deus. Amém? Diga assim: não há força maior do que a do meu Deus. E esta força está ao seu dispor, ao meu dispor. Com Deus, Deus é por nós e nós temos a melhor defesa. Não é? Quando nós somos atacados, é Deus quem nos protege. Nós temos a mais poderosa proteção do nosso lado. Nós temos oposição, mas Ele nos protege. Nós estamos com Ele e nele. Não é? Eu gosto sempre de citar essa história que muito me impressiona. Porque se nós entendêssemos a realidade espiritual e se formos capazes de abrir os nossos olhos espirituais para nós vermos a realidade espiritual, nós não temeríamos em situação nenhuma. Houve uma ocasião em que o exército da Síria veio atacar a Israel. E tudo que
eles planejavam, aonde eles iam atacar, o exército já estava preparado, o exército de Israel já estava preparado para enfrentá-los. Aí, o rei ficou encafifado, ele falou, tem alguém aqui que é um delator, tem um traidor no nosso meio. Porque tudo que eu programo, eles já ficam sabendo antecipadamente. Aí, um dos seus generais disse para o rei, não, tudo que você fala no seu quarto, tem um profeta em Israel que tem a revelação e avisa o exército de Israel. Por isso que eles sabem de todas as coisas. Aí o rei perguntou, vocês sabem onde ele está? O profeta Eliseu. O rei ficou sabendo que ele estava na cidade de Dotã. Então todo o exército foi e cercou a cidade, porque queriam matar o profeta. E nesse momento eles ficaram então muito apavorados, porque eles estavam em grande multidão. E naquele momento Eliseu tinha um assessor, um moço que o assessorava, e aquele moço ficou desesperado com aquela multidão cercando a cidade. E aí Eliseu diz assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E está lá o texto em 2 Reis 6,17, diz assim, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Glória a Deus! Tinha um exército cheio de carros, cheios de cavalos, com provavelmente um exército de anjos ali ao redor, protegendo Eliseu. E o que aconteceu? Eliseu orou e Deus enviou uma cegueira no meio do exército da Síria. E eles lutaram um contra o outro, Eles pediram orientação porque eles não enxergavam. E aí o profeta os enviou para um lugar e eles foram ali derrotados. Então muitas vezes a gente tem que orar no meio das lutas. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja. Para que eu veja os exércitos que estão ao meu redor me protegendo. A gente sabe que de todos os anjos, 1/3 caiu, mas tem 2/3 de anjos. E a palavra de Deus diz que os anjos são ministradores acerca daqueles que hão de herdar a salvação. Eu e você que herdamos a salvação em Cristo, nós temos um exército superior, o dobro de anjos, do que demônios que temos que enfrentar. E nós temos que acionar essa proteção. Clame ao Senhor, O Senhor, a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa. O anjo ali é o Senhor Jesus. Ele acampa ao nosso redor e nos protege de todas as coisas. Então nós temos que entender que se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nos opõe já está com a derrota. Então, meu querido, sempre quando alguém se opõe a mim, quando alguém me humilha com alguma situação, eu olho para aquela pessoa e penso, coitadinha dela. E não chame a vingança para você. Porque nós não temos que vingar a ninguém. Entrega para Deus, porque a palavra de Deus diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Ninguém que se opõe a você. Nenhuma pessoa da sua família, nenhuma pessoa que trabalha com você, nenhum perseguidor pode te derrotar, nenhum inimigo. Se você entregar nas mãos do Senhor, o Senhor é por você. Amém? Quem pode nos opor? Porque quando diz assim, quem será contra nós? Na verdade é uma pergunta retórica que diz assim, coitadinho deles. Porque oposição a gente tem. A Bíblia fala muito claramente da nossa luta, que não é contra a carne ou o espírito, mas contra principados e potestades e dominadores do mundo tenebroso. Ou seja, a nossa luta é espiritual. Quem que nos opõe? Quem pode nos opor? Satanás e seus asseclas, seus servidores. Aqueles anjos que caíram, se rebelaram contra Deus e hoje
eles obedecem à ordem de Satanás. Um texto lá em 1 João 3,8 diz que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. E nós temos que nos apropriar dessa vitória. E o texto diz assim, 1 João 3,8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aqui ele introduz falando de pecado, porque o que ele diz? Eu e você que somos do Senhor Deus, já abrimos a nossa vida para Jesus, mesmo assim a gente cai muitas vezes em tentações. E cometemos pecados, porque nós ainda não estamos livres da presença do pecado. Mas, se você é do Senhor, você não pode ter uma vida na prática do pecado. Aquele que vive na prática do pecado é do diabo, porque ele peca desde o princípio. Então, se você tem algum descaminho, né, alguma transgressão, né, está fazendo algo que você sabe que não agrada ao Senhor, peça perdão, feche as brechas, para que Satanás não tenha autorização para entrar na sua vida. Porque Jesus, ele já te deu a vitória. Te deu a vitória contra Satanás, te deu a vitória contra o pecado. Ele na cruz, ele venceu Satanás. E ele venceu para que nele, eu e você, possamos também ter a vitória. Amém? Glória a Deus. Nós também vencemos o sistema do mundo. Porque nós sabemos que o mundo jaz no maligno. O príncipe desse mundo é Satanás. Quando Adão e Eva caíram e transgrediram a ordem de Deus, eles entregaram o domínio da terra para o diabo. E ele se apoderou desse domínio. E nós sabemos que o mundo anda segundo esse sistema. Nós só vencemos o sistema do mundo quando nós nos apropriamos de um espaço, de uma posição, de um território e o consagramos a Deus. Aí sim, aquele espaço passa a ter o domínio de Deus através de mim e de você. Porque quando Jesus disse para que nós orássemos, venha o teu reino aqui na terra, o reino vem através de mim e de você, que somos embaixadores de Cristo na terra. Então, o sistema do mundo é contrário a nós. Em 1 João 3,13 diz assim: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. O mundo odiou a Jesus e o crucificou. E Jesus disse assim: o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se eles me perseguiram, eles perseguirão você também. Então, meu querido, quando você se posiciona em Deus, e quando você se posiciona nos princípios de Deus, muitas vezes você vai atrair perseguição. Então você vai ter essa oposição. Mas se Deus é por você, quem será? Que tamanho será essa oposição? Com certeza não é maior do que o seu Deus. Em 1 João 5,4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Então diga: eu venço o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa... Repita comigo: esta é a vitória que vence o mundo, a minha fé. Amém? Você, através da sua fé. Por que é a fé que vence o mundo? Porque Deus já fez tudo o que Ele precisava fazer. Ele é o treinador. Ele já fez tudo por você. Ele já te deu o poder. Potencialmente você tem o poder para vencer Satanás e para vencer o mundo. Agora você vai vencer quando você andar segundo a direção de Deus, não é?
E através do quê? Da fé. Creia que Deus existe e que Ele é poderoso para te defender em todas as suas batalhas e que nele não tem outra resposta senão a vitória. Deus te constituiu para vencer todas as áreas da sua vida, todos os sistemas malignos, todas as artimanhas do inferno contra a sua vida. Amém? Em 1 João 4:4 fala sobre o poder do nosso Deus. E diz assim: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Repita comigo: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? Glória a Deus. Quando você estiver enfrentando alguma coisa, é isso que você tem que dizer. Maior é o que está aqui comigo, do meu lado. Eu tenho tem um herói que diz: eu tenho a força. Qual que era o He-Man, não é? Eu tenho a força. Né? Você tem a força e o poder através de Cristo Jesus. Você não vai no seu nome, você vai no nome de Jesus. Você tem a força no seu Deus. Amém? E Deus também, Ele nos faz vencer nas nossas necessidades. Aquele que não poupou o seu próprio filho, Ele não poupou a Jesus. Antes, por todos nós Ele entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Gente, eu me aproprio muito dessa palavra. Quando eu estou com alguma necessidade, eu já vou com argumento para Deus. Falo: Deus, o Senhor me deu Jesus. Olha que Ele pagou um preço terrível, né? Deixou a glória, desceu até nós. Foi rejeitado, foi traído, teve uma morte super dolorosa. Ele pagou um preço danado mesmo, um preço muito grande, um preço de dor. Se o preço foi pago, eu já tenho posse daquilo que eu quero, daquilo que eu necessito. Tanto as coisas essenciais como às vezes as mais supérfluas. E incrível quando você crê como Deus faz para você. Faz, não é? É maravilhoso, é encantador aquilo que Deus faz. Deus, Ele se importa com todas as coisas. Acione a Deus com argumento, acione a Deus pela sua fé, e Ele supre todas as coisas, né? Deus multiplicou os pães, multiplicou os peixes. Quando o profeta Elias, o grande profeta, aquele que representa a classe dos profetas, teve que fugir de Acabe e de Jezabel, quando ele foi para Sarepta, né, para a cidade de Sarepta, Deus ordenou uma viúva. Né, uma viúva que tinha um restinho de farinha, um restinho de azeite, para fazer para ele um pão. E desafiou aquela viúva, e aquela viúva obedeceu a ordem do Senhor. E alimentou o profeta. Deus alimentou um profeta através de uma viúva pobre. Deus alimentou o profeta através dos corvos. E corvos, eles comem, eles roubam alimento. Eles são predadores, eles não dão nada para ninguém. E Deus ordenou aos corvos que alimentasse o profeta. Quando você tem alguma necessidade, Deus vai ordenar alguém a seu respeito. Amém? Você fala com Deus, pedindo aquilo que você quer, mas Deus dá ordens a seu respeito. Sobre todas as coisas, a necessidade do pão, como Jesus nos ensinou a orar. A necessidade da sua alma, a necessidade da sua família. Tudo que você precisa já está em Cristo Jesus. É nele toda a provisão. Se Deus deu Jesus Cristo o seu melhor, não nos dará com Ele todas as coisas. São todas, não exclui nada.
Se alguma coisa Deus permite na sua vida, alguma aflição, olhe, discerne a Deus no seu caminho, o reconheça e Ele endireitará as suas veredas. Se você está passando alguma coisa, alguma tribulação, você vai ter o tempo que você vai nocautear o seu inimigo. E no processo, Deus vai trabalhar na sua vida e vai te fazer uma pessoa melhor, mais crente, mais fiel. Deixa Deus trabalhar, meu querido, amém? Para que você logo chegue ao resultado. Deus também nos supre no julgamento, na sentença que um dia todos nós vamos receber diante do Senhor Deus. Porque a nossa vida é 70 anos, o que passa disso é enfado. Hoje, aqui no Brasil, as mulheres viviam em média 78 anos, os homens 74, acho que agora aumentou, eu não me atualizei ainda. Mas e a eternidade? Nós teremos uma sentença para a eternidade. E nós somos mais do que vencedores nesta sentença. Romanos 8, 33, 34 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia! Glória a Deus! Aquele que se tornou justiça. E quando nós cremos em Jesus Cristo, entregamos a nossa vida para Ele, Deus nos torna justos nele. Muda a sentença de culpado para justificado, para livre, não é? Porque quando nós transgredimos a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas, nós pecamos. E como Deus disse desde o Gênesis, o pecado leva à morte. Morte física e morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus, o presente gratuito de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo, mesmo que você morra, você viverá. Você viverá na presença dEle, na eternidade. Então, quem tentará acusação contra você? A gente sabe que o diabo é chamado de o acusador. Não é? Vocês lembram que ele passou diante do Senhor, passou na presença do Senhor e começou a acusar a Jó, um homem justo? Satanás passou diante de Deus e falou assim: Jó, ele é fiel ao Senhor porque o Senhor dá tudo para ele. Uma família próspera, grande, filhos, netos. Tem muitas riquezas, é lógico que ele vai adorar o Senhor. Mas eu queria ver se o Senhor tirasse tudo isso, se ele ia continuar sendo fiel. E isso estava lá, o acusador. Aí Deus falou para Satanás: você pode tirar tudo dele, menos tocar na vida dele. E foi a obra de Satanás. Ele perdeu toda a família, perdeu todos os bens. E Deus começou a tratar com ele, até que no final de todo aquele processo de provação, ele chega a um resultado. Quando ele começa a conversar com Deus, ele começa a colocar os seus argumentos: mas Deus, a vida inteira eu fui justo, e como o Senhor faz isso comigo? E ele exclama assim: eu queria que houvesse alguém entre mim e o Senhor, algum juiz que pudesse julgar a nossa causa. E ele não encontrou, porque Jesus não havia vindo. Ele estava, na verdade, fazendo uma alusão ao futuro, que nós teríamos aquele que seria o intermediário entre nós e Deus, que é Jesus Cristo. E hoje nós temos esse intermediário que está à destra do Pai e intercede por nós. E quando Satanás nos acusa, Jesus fala: mas a dívida está paga. Portanto, não há acusação contra nós. E Satanás faz uma obra terrível. Primeiro ele te tenta, aí você cai, aí sabe o que ele coloca na sua vida? Culpa, acusação. Quantas pessoas são levadas a vida inteira, arqueadas, moribundas, doentes,
sem poder, sem enxergar a sua vitória, sem enxergar que é mais do que vencedor. Por quê? Porque dá ouvido ao acusador. Não dê ouvido ao acusador, porque o Senhor não dá ouvido ao acusador. Aleluia! Tem alguém à destra do Pai que hoje nesse momento, nesta manhã, está intercedendo por você. Você já pensou, você tem uma pessoa que nem Jesus intercedendo por você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você tem que entender que você é mais do que vencedor. Você não é pouca coisa, não. Você é coisa demais. Você é maravilhoso. Você é maravilhosa. Em último lugar, nós temos vitória no Senhor, porque Ele é a nossa segurança de amor. A gente fala tanto de poder, né? Eu quero poder, eu quero força. O Senhor derrama o seu poder sobre nós, porque nós venceremos todas as nossas batalhas. Mas eu acho que aquilo que nos equipa mais para a vitória não é força, não é poder, mas é o amor de Deus. Lógico que todas as coisas fazem parte, mas o amor de Deus, o amor é a coisa mais essencial da vida, é o sopro de vida. Deus é amor. Quando a palavra foi definir Deus numa expressão, ele falou sobre amor, porque Deus é amor. Foi através do amor que Ele nos criou. Foi através do amor que Ele nos deu propósito para dominar sobre toda a criação. Foi através do amor que, quando nós nos desviamos do propósito, Deus já estabeleceu um plano de resgate. Foi através do amor que Ele executou esse plano de resgate em Cristo Jesus. E é através do amor que Ele vai nos dar uma eternidade na sua presença. A maior necessidade do ser humano é o amor. Uma pessoa que se sente rejeitada, ela não entende o propósito de vida. Ela sente dor, ela sente rejeição, ela faz as piores coisas da vida. Mas aquele que se sente pertencente, acolhido, amado, tem alegria, tem saúde, não é? E o texto lá no versículo 35 diz assim: quem nos poderá separar do amor de Cristo? Nada. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada pode nos separar do amor de Cristo. Aqui o que está dizendo? Que nós podemos passar por tudo isso. E certamente passaremos. Não é como a palavra de Deus diz que há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de tribulação, há tempo de angústia, há tempo de perseguição, há tempo de fome, nudez, perigo ou espada. Mas são processos. Eles não se eternizam em nós. Porque Deus tem toda a provisão de que nós precisamos. E nada dessas dificuldades pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele nunca vai nos abandonar. Nós podemos dizer não e nos afastarmos. E Ele nos dá essa opção. Porque Deus não impõe o nosso amor. Quando Deus deu o livre-arbítrio para o homem, é porque Ele quis ser amado por opção. A opção amar a Deus, ela é real. Você pode amar ou não. Você pode se aproximar ou se afastar. Você pode obedecer ou se rebelar. Você pode amar ou você pode não amar. Mas se você conhece a Deus, você sabe que o maior mandamento é este: amar a Deus sobre todas as coisas. Não é? E nada pode nos separar desse amor. E lá em versículo 38 e 39 também diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Eu acho que
o apóstolo Paulo, quando estava escrevendo essa carta, ele começou a descrever, e eu acho que ele sentiu tanto o amor de Deus que o envolveu, que ele falou assim, como que eu vou descrever tudo isso? E o Espírito Santo foi dando. O Espírito Santo foi dando. Olha, aqui ele fala sobre todos os seres espirituais existentes, né? A morte ou a vida não separa. Os anjos e os principados. Nem se os anjos fizessem um trabalho, os anjos eles são poderosos, eles são um pouco menor que Deus. Mesmo se eles trabalhassem contra você, eles não poderiam. A gente sabe que os principados malignos trabalham, mas eles não podem nos separar do amor de Deus. Nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nem as forças, nem dimensão, nem altura, nem profundidade, qualquer criatura, nada pode nos separar do amor de Deus. Da parte de Deus está estendido para nós. Não existe volta. É uma mão única e Deus vai em nossa direção. E Deus é o amor e nada, não há sombra de variação em Deus. Porque Deus é imutável. Deus, Ele não vai deixar de te amar quando você for no lugar mais longínquo da sua presença. Quando você cometer os piores dos pecados, Deus não vai deixar de te amar. E sabe o que o diabo faz? Às vezes a pessoa, por exemplo, entra em cadeias de prostituição, entra em cadeias de vícios. E você imagina a pessoa lá no pior dos pecados, cometendo as maiores abominações. E Deus continua amando aquela pessoa. Porque Deus amou o mundo. Ele não amou um ou outro. Ele ama a todos nós. A diferença é aquele que devolve esse amor, corresponde a esse amor ou não. Muita gente diz assim, se Deus amasse o mundo, se Deus existisse, o mundo não estaria nesse caos. Gente, não busca Deus e culpa Deus do caos. Porque é o contrário. Se o homem buscasse a Deus, o mundo não estaria nesse caos. Não é culpa de Deus, é culpa do homem que se afastou de Deus e tem cometido toda sorte de transgressão. E nós chegamos onde chegamos pela falta de Deus. Porque quando Deus entra, Deus restaura tudo e nos torna mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Busque a Deus em todas as suas necessidades, em tudo que você precisa. Nas grandes, nas pequenas. Hoje a gente está enfrentando muita enfermidade, luta na alma, luta no espírito, opressão espiritual. Parece que Satanás está engendrando, parece não, ele está engendrando um plano para afastar o mundo de Deus. E nós precisamos nos fortalecer em Deus. Para sabermos, para vencermos cada vez mais rápido as nossas batalhas. Nós temos que ser treinados pelo nosso treinador. Nós temos que adquirir músculos espirituais, porque a nossa luta é uma luta espiritual. E as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Então vá para Deus. Tenha vida com Deus, vida de oração. Vida de leitura da palavra, de comunhão, ouça mensagens. Muitas vezes eu fico cansada, não consigo me concentrar. Quando eu não consigo me concentrar na leitura, eu fico ouvindo. Agora eu aprendi a ouvir a Bíblia falada, que eu adoro. Então eu fico fazendo qualquer coisa ouvindo a Bíblia falada. Às vezes você não capta tudo, mas alguma coisa vai entrando. E quando você precisar decidir qualquer coisa, ali está a resposta. Ali está a sua força. Ali está a arma que Deus te deu, que é a palavra. Quando você não consegue orar, sabe, quando eu estou assim muito cansada, às vezes eu não consigo, tem muitas coisas para orar. Então eu oro o dia inteiro. Eu ouço a notícia, por exemplo, o presidente ficou doente. Orei para o presidente sarar. Eu ouço uma notícia, falo, Senhor, nos livra dessa violência no Brasil. Ore por tudo. Você está andando, você vê os moradores de rua, Senhor, dá casas para esses moradores.
Vai orando. A tua família está com algum problema, entrega para Deus. Cubra a tua família, as novas gerações, né? Ontem o meu netinho fez 3 anos. E a pastora Marlena também fez aniversário ontem. Parabéns. Não é? É uma oportunidade de agradecer a Deus, cobrir a vida dele com proteção, guardar as próximas gerações. Nós somos mais do que vencedores. Todas as batalhas que se apresentam para a sua vida, você tem que enfrentar com coragem, entendendo essa dimensão de vitória que você tem em Cristo Jesus. Porque você é mais do que vencedor. Eu acho incrível que o Espírito Santo, ele não conseguiu expressar o tamanho da vitória que nós temos em Deus. Ele disse alguma coisa sobrenatural. É mais, é muito maior, está acima de todas as coisas. Porque o homem natural pode ter as suas conquistas, mas você em Deus não vai ter algumas, você vai ter todas. Em todas estas coisas, em todas. É isso que a gente tem que entender. Não aceite derrota. Diga para Deus: Deus, eu não quero derrota em nada. Se você tem sido derrotado, se levanta hoje. Deus quer te dar esse espírito de fé e de poder para você se levantar e colocar as luvas e dar o golpe final para que o teu oponente caia nesse round. Amém? Pare de postergar a sua vitória, aceitando acusação. Quem pode te acusar se é Deus quem te justifica? Se você se sente fraco, se Deus é por você, quem será contra você? Se você tem alguma necessidade, fala: Deus, quando eu tenho alguma necessidade material, teve uma época que nós passamos por uma dificuldade financeira no ministério. A gente fundou muitas igrejas, muitos compromissos financeiros. E então a gente teve um momento que ficamos endividados e teve que cortar os salários, e nós fomos os primeiros. Porque aqui não começa de baixo, começa de cima para baixo. E eu e o Lamartine, a gente começou a entrar em dívida. Em dívida. E eu fiz uma campanha de oração. Falei: Senhor, aos servos do Senhor não pode entrar em dívida. E um dia eu estava viajando de ônibus. E eu sentei de um lado de um pentecostal. E esse pentecostal falou para mim assim: o Senhor nunca me deixa endividado. O Senhor paga as minhas dívidas. Eu saí de lá horrorizada. Falei assim: esse povo pentecostal aí, eles são doidos. Onde já se viu o servo do Senhor ficar endividado? Isso não existe. Lógico que era jovem, nunca tinha ficado endividado. Quando eu fiquei endividado, eu lembrei do irmãozinho. Aí eu falei: Deus, o irmãozinho estava certo, mas a tua palavra diz que o Senhor rasgou o espírito de dívida. Aí vem os espirituais e dizem assim: não, mas essa dívida é espiritual. É, principalmente. Mas quando Deus rasga o espírito de dívida, esse espírito de dívida, ele cai na sua vida em todas as áreas. Então a gente sabe que o povo brasileiro está endividado, né, pelas pesquisas. Por quê? Muitos sofreram recessões no seu trabalho, outros foram desempregados agora na pandemia. O que você tem que fazer, meu querido? Apresentar diante de Deus, buscar estratégias, buscar orientação. E Deus rasga o espírito de dívida. Fiz a primeira campanha, não passou a dívida, Deus não pagou a dívida. Fiz a segunda campanha, aí eu falei: Deus, você precisa me responder. Aí Deus me respondeu. Aí Deus falou assim: vocês estão passando por essa privação porque eu estou fazendo um teste. Vocês estão sendo provados. E quando vocês passarem na provação, vai vir uma grande abundância. Naquela época o Lamartine era pastor e deputado. E vocês sabem o esquema como que deve ser lá, né? A gente ouve as notícias e tem as milhares de propostas indevidas. E o Lamartine dizia não para todas elas. Teve um dia que uma proposta foi tão indevida, mas assim, tão afrontosa. Aí eu brincava com ele, falava assim: o diabo foi te fazer coceguinha,
Quando o diabo faz uma tentação para você, que você olha e tem que dizer não, aquela coisa assim. Quando você está mais precisando, eu falo, o diabo veio fazer coceguinha. Mas você não pode rir para o diabo, não. Não dá ibope para ele, não. E ele disse não. E nós passamos aquele tempo. Um dia, nós entramos em jejum e oração e Deus levantou uma pessoa que num cheque pagou a nossa dívida. Um irmão da igreja que se sentiu sensibilizado. Falou, vou pagar a sua dívida. E o Lamartine falou, você não tem ideia. Ele falou, não, Deus mandou pagar e pagou a dívida. E aí, depois disso, nunca mais fomos endividados. E Deus derramou tanta provisão, tanta mudança, que foi uma coisa incrível. A palavra se cumpriu. Então, o que eu quero dizer para você, finalizando essa palavra, é que Deus tem os processos. Mas você não pode se esquecer que você já tem a vitória garantida. Quais os processos da sua vida? Fique firme neles, busque ao Senhor. Porque você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou, que é o Senhor Deus. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor. Eu quero orar por você. Quero orar por você agora. E eu queria... Tem alguém aqui que vai assumir o piano? Feche os seus olhos. O que nos torna vencedor é Jesus Cristo e o seu amor. É a força que recebemos em Deus por meio de Cristo. Então, o primeiro passo que nós temos que tomar é entregar a nossa vida para Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregar a vida é dizer para o Senhor Deus, Senhor Deus, eu andava na minha vontade e no meu caminho, mas hoje eu quero andar na sua e no seu caminho. Eu entrego a minha vida ao Senhor, porque eu creio que Jesus morreu por mim na cruz. Se você ainda não tomou essa decisão de entrega e quer tomar essa decisão hoje, levante a sua mão que eu quero orar por você. Se você está tomando essa decisão de entrega hoje, entregar a sua vida para Jesus, levante a mão. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Se você que está me vendo, quer fazer essa oração de entrega, faça comigo agora e depois acione o QR Code que tem aí na tela para que nós possamos conhecer você. Vamos fazer essa oração agora. Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Quebra todas as minhas amarras com mal, perdoa os meus pecados. Entra na minha vida e faz na minha vida morada e transforma, e domina, e me dirige, e me guarda em Cristo Jesus. Se você fez essa oração, meu querido, já você tem a possibilidade de se tornar mais do que vencedor. Se você está passando alguma luta neste tempo, eu gostaria que você ficasse em pé, que eu quero orar por você. E você vai assumir agora essa posição em Cristo Jesus. É uma posição que você tem que tomar. Tem que ser de você, porque Deus já fez todas as coisas. Então ore comigo, diga assim: Senhor Deus, eu me aproprio dessa verdade, porque o Senhor me tornou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu quero me preparar agora, em fé, para me apropriar da minha vitória. Senhor Deus, abra os meus olhos para que eu veja. Me dá estratégias, me dá direção, fortalece os meus braços para a batalha. Mas Senhor Deus, eu declaro hoje, diante do reino espiritual, que eu creio nessa verdade, que eu sou mais do que vencedor, por meio daquele que me amou. Amém? Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor.